Fala galera, agora eu estou de volta para falar sobre a colonização efetiva do nosso território, né? Na última aula a gente falou sobre o período pré-colonial, né? Como Portugal deu seus primeiros passos para a posse desse território. E eu terminei a última aula com uma pergunta, vocês lembram? Né? O que fez com que Portugal, a partir de 1530, mudasse sua opinião em relação ao Brasil? O que fez com que Portugal deixasse de ver o Brasil como uma terra que poderia ser explorada, mas meio que em segundo plano, para que agora ela se tornasse o principal movimento de colonização europeu. Até então, Portugal monta na América Portuguesa uma estrutura gigantesca de colonização, né? Mas é a partir de 1531, né, com a chegada de Martim Afonso de Souza no Brasil, que esse processo se inicia. Brasil, que num primeiro nome, né, foi Ilha de Vera Cruz, depois foi Terra de Santa Cruz e passou a ser de fato Brasil. Há uma grande polêmica para o nome, né? A gente aprende na escola, a gente aprende que Brasil vem de pau-brasil, mas há uma outra teoria que diz que, na verdade, os europeus sempre sonharam, há um ideário mítico de que existia uma ilha chamada Ilha do Brasil, que essa ilha seria descoberta e tal, enfim. Uma vertente ou outra, o que importa é que o nosso nome é Brasil, tá bom? A partir já da vida do Martim Afonso de Souza e dessa colonização efetiva, ninguém chama mais o nosso território de Terra de Santa Cruz ou Ilha de Vera Cruz ou algo parecido. Valeu? Martim Afonso de Souza, um cara próximo ao rei, né? O rei português Dom João III, o colonizador. Olha só a alcunha dele, né? O colonizador, ou seja, foi um cara fundamental para Portugal fazer o quê? A sua colonização aqui no Brasil. Ele vem para cá em 1530, em dezembro de 1530, veio com um grupo pequeno, não veio com muita gente, mas ele chega aqui em 1531, as viagens demoravam um pouquinho, ele chega em 1531 e ele vai fazer o quê? Ele vai vir com algumas funções pré-determinadas, né? Alguns objetivos já bem pautados desde quando ele sai lá de Portugal, né? Objetivos gerais: ele vai buscar ouro e prata, ele vai proteger a região de ataques estrangeiros, que não os portugueses. Quando a gente fala, quando qualquer professor de história falar para você ataque estrangeiro no Brasil, a gente já tira a questão portuguesa, né? O português também atacou a gente, porque a terra não era deles, né? Mas quando a gente fala de forma geral essa frase, né? As invasões estrangeiras no Brasil colonial, a gente está falando sobre o quê? Invasões de outros países que não Portugal. Qual era a grande pedra no sapato de Portugal? Eu falei para vocês na última aula. Era o quê? A França, né? A França perturbou bastante Portugal. Tem a famosa frase do rei francês, que vai dizer que, na verdade, o Tratado de Tordesilhas, essa história de dividir o mundo, cadê o testamento de Adão? Onde está? Onde é que se estabelece que o mundo está dividido entre espanhóis e portugueses? Não tem essa história. Eu vou também colonizar, eu vou conquistar outras áreas, né? Eles têm vindo aqui constantemente. Depois fazem, inclusive, invasões coesas com fundação de colônias. A gente vai ver depois a França Antártica e a França Equinocial. Iniciar o cultivo da cana-de-açúcar, fundamental. Se aqui não foi encontrado ouro nem prata no primeiro momento, o que eu vou fazer com essa terra? Vou plantar cana-de-açúcar, um produto que eu já conheço. O português tinha experiência na Ilha da Madeira, por exemplo. Era cultivada a cana-de-açúcar. Um produto que tem grande aceitação e perspectiva de lucro. Um produto que pode ser extremamente bem cultivado no solo e no clima brasileiro. O clima brasileiro é muito propenso para isso. Lembra da carta de Pero Vaz de Caminha, né? Que ele diz que é uma terra que parece ter o quê? Muitas riquezas naturais e tudo que se planta dá, né? Essa famosa carta de Caminha, Pero Vaz de Caminha, para o rei Dom Manuel, né? Já na chegada de Pedro Álvares Cabral ao Brasil em 1500. Enfim, ele inicia o cultivo da cana-de-açúcar e a primeira vila do Brasil
vai ser justamente o ponto principal para o início desse cultivo dessa cana-de-açúcar, que vai ser São Vicente, né? Ele funda duas grandes vilas, duas grandes regiões para um povoamento. Uma no litoral, que se chama São Vicente, nossa primeira vila, e uma mais no interior, região paulista que eu estou falando, né? Santo André da Borda do Campo, beleza? São duas regiões fundadas a partir dessa missão, dessa expedição de Martim Afonso de Souza, tá bom? E agora, vou falar para vocês, vou antecipar um pouco do que vai ser todo o modelo de cultivo, de produção econômica aqui no Brasil, tá bom? Nessa relação metrópole-colônia, há um modelo de produção. Esse modelo vai ser baseado na famosa plantation, né? E aí, para lembrar da plantation, para lembrar das características da plantation, eu sempre brinco com o leme, né? Olha aqui, ó, com o leme, você vai ter as iniciais dos grandes, o quê? Das grandes características dessa plantation. Latifúndio são o que? As grandes extensões de terra. O escravismo. A escravidão vai ser um ponto crucial para essa plantação do açúcar, né? A gente vai ter um vídeo especial falando sobre a escravidão que num primeiro momento ela é realizada com os indígenas, né? A gente pode perceber que essa relação num primeiro momento é amistosa, como eu falei no vídeo sobre a história pré-colonial brasileira, mas logo depois os indígenas já vão ser o quê? Caçados, né? Mas em seguida inclusive a partir de outras expedições, já ainda nessa primeira metade do século XVI, que vão vir para cá os primeiros escravos africanos, né? Escravos que são escravizados principalmente por conta da sua fé. A gente vai destrinchar tudo isso. Ó, fé que não é portuguesa, que não é católica, não é aceita, tá? A não ser que você não tenha o quê? Um espírito livre, como diziam os religiosos na época, né? A gente vai ver tudo isso. Como a igreja protege os indígenas em o quê? Detrimento dos escravos negros vindos da África. A monocultura é um ponto crucial, né? Mono, cultura, cultivo, né? Cultivo apenas. E aqui a gente tem, por último, eu gosto sempre de colocar a exportação. O nosso modelo é agroexportador, o modelo colonial brasileiro é agroexportador. Isso é crucial, galera. Essas 4 características marcam o Brasil bastante até hoje. Principalmente se a gente for pensar nessa primeira aqui, ó, no latifúndio. Falta terra no Brasil? Claro que não. O que mais existe é terra, é o quê? Improdutiva. O que mais existe é terra por aí podendo ser explorada, mas só que está nas mãos de pouca gente. Quando a gente fala em terra, você não precisa se preocupar, tá, com a sua casa. Ninguém está falando do camarada que tem uma casa e que vive ali, comprou seu terreno com a sua escritura e tem ali tudo certinho, marcado. Não. O que se diz são grandes extensões territoriais que são improdutivas. O camarada nem sequer sabe que tem aquele espaço todo, ou se sabe, nunca vai lá, né? Enquanto isso, muita gente não tem espaço à sua própria terra. Beleza? A escravidão negra, ela é crucial o quê? Para o racismo hoje no Brasil, né? Um racismo que é muitas vezes velado, mas é muitas vezes escancarado. Essa história de democracia racial do Brasil festejando, o Brasil do carnaval, o Brasil onde todo mundo vive bem e não há racismo, é um baita do quê? Um baita de um caô, uma balela gigantesca. O Brasil é muito racista, isso não dá para negar, né? A gente vai debater mais aqui. A monocultura, o Brasil se acostuma a produzir de acordo com uma demanda, o quê? Exportadora. Isso é marcante também para a nossa história, a gente vai ver. Uma coisa que eu sempre gosto de falar para os meus alunos é que essa história de divisão da história do Brasil em ciclos econômicos também é uma falácia, também não é verdadeira. Vamos lá, ciclo econômico.
o ciclo do açúcar, o ciclo do ouro, o ciclo do café, né? Ciclo da ideia de que início, meio e fim. Mas o açúcar em nenhum momento deixou de ser produzido na nossa história. Desde o momento que ele começou, ele não deixou. Beleza? Assim como o café é produzido até hoje. O açúcar, por exemplo, tem em São Paulo atualmente o quê? O seu grande ponto de sucesso. O Brasil é o maior produtor de açúcar do mundo, de cana, de açúcar do mundo, né? O etanol que vem de São Paulo abastece os carros da galera. Uma baita produção brasileira até hoje de açúcar. E ninguém diz que a gente vive no ciclo do açúcar, né? Mas se caracterizou muito por conta o quê? Da grande produção, do sucesso que esses produtos tiveram. Então, cuidado nessas divisões, tá bom? Eu quero que você fique atento a isso. Agora a perguntinha, por que Portugal decidiu, a pergunta que começou, né? Eu iniciei o vídeo com ela. Por que Portugal decidiu começar a colonização efetiva do nosso território? Simples, direto e não complexo. Olha só que bonito. Primeira coisa, o comércio com as Índias, o comércio das especiarias, em crise. Show? Portugal não tinha mais a mesma capacidade para ir lá negociar bons produtos, bons preços. Havia também concorrência para esses produtos. Portugal também tinha dificuldade em desenvolver grandes navios, porque os navios eles iam quebrando, faltava manutenção. Então Portugal também tinha um pouco de dificuldade nisso. Outra coisa que estimula a colonização efetiva do nosso território é o quê? O medo. Mas que medo é esse, professor? Me pergunta. Isso. Que medo? É o medo das invasões estrangeiras. Quando eu falo invasão estrangeira, eu falo que são invasões de outros países que não Portugal, né? Medo das invasões estrangeiras. E também tinha o quê? Aquela suposição, aquela vontade, aquele desejo, aquela esperança de encontrar o quê? Ouro e prata. Quem é que já tinha encontrado ouro e prata nas suas possessões? A Espanha. Eu brinco com meus alunos que Portugal viveu a época do recalque. Até ele encontrar as grandes jazidas de ouro, ele viveu o período em que ele olhava para o vizinho e a grama era sempre mais verde, ou então muito mais amarela, muito mais dourada, né? O ouro que a Espanha conseguia aqui na América Espanhola fez a cabeça dos portugueses de forma bem ampla, deixou os portugueses bem zangados. Eles buscavam o tempo inteiro encontrar ouro de forma maciça e substancial aqui no Brasil. Show de bola? Na próxima aula a gente vai falar sobre as capitanias hereditárias. Aí pensa comigo, como Portugal, que é um país pequeno e tem pouca gente, vai conseguir colonizar efetivamente esse território? Portugal, preciso colonizar aquela terra que eu chamo de Brasil. Se eu preciso colonizar aquela terra que eu chamo de Brasil de forma efetiva, porque eu tenho medo que alguém invada, o que eu posso fazer? Eu tenho pouca gente, eu tenho pouco dinheiro. E aí? A gente conversa mais na próxima. Curte, compartilha, comenta, se inscreve. Bons estudos!